Da advocacia aos presentes com alma e afeto. Olá, empreendedora, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Paula Crem e esse é o podcast Surtando e Prosperando. Nós estamos aqui hoje no quadro Entre Audaciosas, porque nós seremos impulsionadas por uma profissional incrível que é advogada e artesã. Conheça a Liverdi! Seja bem-vinda! Eu tô muito ansiosa Obrigada, pra nem hoje! fale. Conte para essa audaciosa quem você se Eu apresente. sou Liverdi, sou advogada há 24 anos, sou artesã, e aí dentro de artesã cabe muitas coisas, cabe a costura, a encadernação, o bordado, o crochê, enfim, muitas coisas. Sou filha, sou esposa, sou mãe de pets, sou irmã e sou amiga. E. Acho que Adorei. tudo um pouco. Uma artesã múltipla, eu gostei. É. Múltipla. Liv, pra gente começar, conte pra gente como foi o seu início no empreender. Como foi? Bom, eu nunca pensei em ter meu próprio escritório, né? O meu início no empreender acabou sendo na advocacia, né? Formalmente, né? Quando eu fiz faculdade, há 30 anos atrás, quase isso, não existia essa coisa de empreendedorismo, né? Não tinha, imagina, a internet tinha começado. De escada ainda. Tava de escada ainda, exato. Então, assim, não tinha essa coisa de empreender. Então, naquela época, quem fazia a faculdade de Direito, de duas uma, ou era para ser empregado, ou tinha histórico na família de, de advogados, né? Aham. Tinha um escritório e tal. Então, minha irmã é advogada. Quando eu tinha 12 anos, ela se formou na faculdade de Direito, que a gente tem 10 anos e pouco de diferença, né? Aham. Mas ela trabalhava com coisas completamente diferentes daquilo que eu gostava. Então, eu sempre trabalhei em outros escritórios, né? Trabalhei em empresa. E aí, no final não, acho que de 2022 para 2023, eu senti que eu não queria mais ter chefe. Eu Acordei aqui. Pronta pra É, ser livre. sei lá, acho que por conta de diversas situações ao longo da Sim. vida, ou aquelas que efetivamente eu vinha enfrentando naquele ano, Hum. eu acho que foi um conjunto. Eu falei, ai, gente, eu não quero, mas eu nunca Sim. pensei em ter meu próprio escritório, né? O que eu vou fazer, né, com isso? E aí eu vou dar uma pausa para falar um pouco da parte do artesanato. Sim. Que na verdade, lá para 2008, 2009, eu conheci o scrapbooking, que é uma técnica americana de fazer álbuns de fotografia, Uhum. bem decorados, bem elaborados. Só que eu me apaixonei pelos materiais e pelas técnicas. E eu comecei a usar aquilo para complementar presentes, porque eu sempre gostei de dar presentes diferentes, né? Uhum. Sempre busquei dar presentes que tivesse a ver com a pessoa, Significado, né? exato, ou que ela lembrasse de mim, ou de uma piada interna, ou de algo que a gente Ai, que viveu, legal. ou que eu desse algo a ela que remetesse uma lembrança bacana dela, algo que ela viveu, enfim. Amei. Então eu usava aquilo ou para carta ou para embalagem, até que eu vi que dava para fazer uns bloquinhos, enfim. E a coisa foi acontecendo. Aí eu Olha. fui me profissionalizando, fiz os cursos de encadernação, e comecei a fazer para vender, mas sempre como um hobby que me dava uma grana extra, né? Hum, Nunca achei que isso um dia fosse virar um negócio. Então eu fazia algumas coisas por encomenda e chegava assim no meio do ano, julho, agosto, eu começava a fazer as coisas para fazer bazar de Natal. E eu falo que os bazares de Natal me pagaram muitas viagens de férias. Porque chegava no olha, final do ano, eu arrebentava de vender que incrível. agendas, necessaire, coisas de papelaria, kits diversos. Então, até que chegou um ponto, acho que foi 2015, 2016, as pessoas não procuravam mais tanto essa parte de agenda, tal. Eu estava na fase que começaram os planners e
era muito caro para eu criar algo e imprimir, né? Não era tão viável quanto hoje. Sim. E aí eu fui deixando um pouco a papelaria de lado. E toda vez que na advocacia, né, nos empregos que eu estava, o ritmo de trabalho era muito puxado, eu deixava de lado. Olha, sim. Porque era um hobby, né? Sim. Então foi tudo orgânico, ia Foi acontecendo, muito... você apresentando, quero... Foi leve, assim, foi super acontecendo. Foi. Tá. Uhum. E aí, em 2016, acabei deixando um pouco de lado a papelaria, foquei mais na costura, mas as pessoas com quem eu trabalhava, né, ao longo desses anos todos, elas sabiam que eu tinha isso, que eu gostava, porque para mim sempre foi muito natural falar disso. Então, assim, primeiro que uma outra coisa do empreender, né, e que tem a ver com a questão da advocacia, uma das coisas que eu não suporto é ser impertinente, é incomodar as pessoas. Então, aquelas pessoas que ficam, me contrata, não, olha, que querem se vender ou vender seu serviço, é algo que eu nunca fiz e que eu nunca vou fazer. Na advocacia, por um lado, eu não tinha esse problema, porque eu sempre fui funcionária, né, até o começo da pandemia, eu sempre fui funcionária, então eu não tinha que me preocupar com isso. Não era algo natural para mim. E a OAB tem restrições sobre a propaganda, sobre captação. Só que falar das coisas que eu fazia no artesanato, eu nunca falei sobre vender. As pessoas falavam, eu gosto, eu faço, tal. E era uma conversa natural e mostrava. Então, assim, o que eu falava, o que eu mostrava... Vendia, era muito natural. Que doido. E só que as pessoas com quem eu trabalhava, lá, chefes, etc., eu sofri muito preconceito, porque eu fazia essas coisas, porque achavam que advogado, mas como assim advogado, ela é uma artesã, né? Olha. Se incomodavam até de eu levar as coisas lá para as outras pessoas verem e eu vender. Fui deixando, né? E aí entrou a pandemia, eu passei a ser sócia de um escritório, trabalhava em casa, né, ainda mais na pandemia, não tinha um escritório físico aqui em São Paulo. E aí, na pandemia, eu foquei na costura, principalmente quando o ministro da Saúde falou que podia usar máscara de tecido. Olha, menina, eu rachei de... Bem aqui, ó. Exatamente. Eu rachei de vender máscara. Eu tinha um monte de tecido, a máquina de costura estava lá. A gente ainda não tinha volume de trabalho, eu estava em casa. Olha, eu sei que eu paguei muitos boletos com o que eu vendi de máscara. Lívia, que máximo! Isso eu não sabia! Não! Adorei! Rachei de vender máscara. E aí eu fui aproveitando o tempo livre para aprender outras coisas, né, de costurar. E aí fiz necessários. Aí fiquei bem focada na parte de costura. E eu foi quando me indicaram você para fotografia. Foi. Quando eu virei sócia do escritório. Sim. E a gente precisou adiar por conta da pandemia, porque abria, fechava, tudo, Foi, não sei o quê. verdade, Aí a gente acho que adiou uns meses. E aí eu via com o negócio de costura que o pessoal gostava. Eu falei, gente, eu precisava só estruturar isso melhor, né? Sim. Porque é isso, eu tinha zero experiência nisso. Em fazer estruturação de qualquer coisa. Sim. De negócio falando, né? E aí, porque no direito, mesmo eu sendo sócia, eu era uma sócia minoritária, eu não era uma sócia que tinha o controle da administração, do dinheiro, o que quer que seja. Eu sempre fui boa, assim, para gerenciar, organizar coisas, gerenciar equipe, distribuir trabalho, isso sempre foi comigo. E aí foi quando, no ensaio, eu perguntei para você, mas o que é isso que você faz de mentoria mesmo? Naquela época, zero clareza tinha da proposta. E foi quando eu falei, nossa, não, então vamos ver. E que a gente foi dali que saiu a Live Love. Nossa. Foi dali que saiu a Live Love. Só que parece outra vida, né? Já. Gente, nossa, parece que foi 80 anos junto já. Parece que foi outra encarnação. E aí, quando... Mesmo a gente tendo feito, né? Na época era uma outra mentoria que você fazia, era outra estrutura.
Eu tinha feito a fase inicial com alguns serviços complementares, que foi o naming e a parte de identidade visual, né? Mesmo com a base assim pronta, por conta do escritório, que tinha aumentado o volume de trabalho e tudo mais, e estava na pandemia também, não tinha muita saída, ainda continuava sendo um hobby com uma grana extra. E aí, em 2023, no final de 2023, eu fui desligada do escritório que eu estava, mas eu já vinha pensando e falei, nossa, não quero mais trabalhar para ninguém e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou dar as caras e vou fazer acontecer. Sim. E pela primeira vez, eu acho que não só pela resolução de não querer mais ter chefe, não ter sócio e acho que por tudo que eu passei nos últimos anos e o que a gente amadurece naturalmente na vida, né? Por ver meu marido, que tem a empresa dele, trabalha por conta há mais de 20 anos e super disciplinado e super estruturado e tal. Aí eu falei, eu vou tentar. E aí abri o escritório, formalizei o escritório. Isso foi 2024, começo de 2024, imagina, um ano e pouco. E foi quando eu falei da gente fazer a mentoria para o escritório de advocacia. Foi. E aí deu uns 6 meses que eu estava em casa, as coisas estavam engatadas, financeiramente estava equilibrado. Eu nunca gostei de trabalhar sozinha em casa. Nunca gostei. Porque os gatos não me deixavam trabalhar. O nosso apartamento é pequeno, o nosso segundo quarto, ele não existe, ele é sala estendida. Quando a gente montou os móveis em casa, a gente fez um canto específico para o Demetrius trabalhar. E para mim eram armários para guardar as coisas do ateliê e que eu abria lá, virava a mesa. Tem um armário que, na verdade, ele abre assim, porque o banquinho da cozinha americana vira a base da mesa. Olha! Eu desenhei lá junto com o marceneiro e ficou super legal. Só que era isso, toda vez que eu queria fazer as coisas de artesanato, eu precisava desmontar. Uma burocracia, todo um roteiro. Precisava montar, desmontar e esperar os gatos cheirarem, subirem, querer fazer tudo mais um pouco. Eles acalmarem para começar a fazer. Então, perdia muito tempo. Nossa, sim. Sim. Mas aí chegou no meio do ano passado, eu falei, gente, eu quero um lugar para trabalhar fora daqui. E meu marido, não, mas por que um gasto? Eu falei, não, eu consigo. Meu limite são 10 minutos de carro daqui de casa. Colocou um diâmetro. Exato. E aí eu achei um conjunto comercial perfeito, que já tinham todos os móveis planejados e tal. E aí eu falei, olha, e aí, assim, além de ser o escritório, eu levo as coisas da Live Love. E aí, quando o escritório estiver tranquilo, como já vai estar tudo montado ali no jeito, as coisas estão ali, né? Porque, na verdade, eu falo, eu nunca sonhei em ter o meu próprio escritório, mas eu sonhava em ter um ateliê, que fosse um quarto em casa só para isso. Com tudo prontinho. Com tudo pronto, com tudo estruturado, né? E aí, a hora que eu vi aquilo... na verdade, eu brinco que virou um escrielier. Eu juro, quando você falou esse nome, eu falei, gente, criativa demais, eu amei. Porque qualquer um que entrava via primeiro as coisas ali da Live Love, né? Máquina de costura, painel com todas as ferramentas e tudo mais. Porque para advocacia mesmo você precisa do computador e acabou, né? Sim. Hoje em dia não tem mais arquivo físico, né? Sim. Tem os livros, mas, né? Só que aí no começo do ano que vem, pô. No começo do ano passado, quando eu abri um escritório, eu também senti a necessidade de mudar um pouco os lugares por onde eu circulava profissionalmente, como advogada, né? Porque os últimos 15 anos, ou até mais, acho que uns 18 anos, eu sempre trabalhei muito com aviação, com direito aeronáutico. Olha. E eu decidi que eu ia dar uma diminuída nessa área. Não sabia nem se ia aparecer. Sim. Mas eu precisava abrir os horizontes. Não queria focar só naquilo, né?
foi quando eu conheci o BNI e entrei no BNI, que é um grupo que faz networking profissional. Entrei como advogada especialista em direito do consumidor. Então, para mudar ali, né, também. Bom, e aí isso é um parênteses bem importante. Bom, e aí com escritório físico, a Live Love, então eu tinha mais tempo de criar, tinha mais tempo de estudar, testar, fazer. E aquilo foi reacendendo a minha vontade de fazer acontecer mesmo, né? Só que a decisão mesmo de tornar a Live Love uma empresa formalizada e fazer acontecer veio quando a gente fez o bazar do coletivo que a gente fez e que aí depois de muitos e muitos anos foi a primeira vez que eu tinha esse contato com as pessoas vendo os meus produtos, aquilo que eu fazia, sei lá, acho que 8 anos, pelo menos, que eu não fazia um bazar, algo do tipo, né? E aquilo me reacendeu, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu não imaginava, e ainda não me imagino, deixar de ser advogada. Sim. Né? Mas eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, né? Aí virou o ano, esse ano, né, janeiro, eu abri a empresa formalmente. E lá no BNI, um amigo meu fez a renovação da anuidade. E nessa renovação tem o que a gente chama de rampa, que é como se fosse uma entrada oficial, que ele apresenta a empresa, se apresenta, fala o que é um bom cliente, quais são boas referências e tudo mais. E ele mudou de especialidade. Mas pode mudar de especialidade? Não sabia, eu fui falar com ele, né? Aí ele falou que podia, tal, e aí ele perguntou se eu tava querendo mudar. E eu falei que sim. Eu falei, mas você, sei lá, dentro do nicho, porque ele mudou de empresa de engenharia elétrica para uma empresa de construção. Quer queira, quer não, tava dentro de numa mesma área, né? Eu falei, não, eu queria dar um 180 aqui, tipo... Um carpado. Um carpado. Porque eu comecei a perceber ao longo do ano passado a dificuldade que as pessoas tinham de entender o que o advogado de direito do consumidor faz. Olha só! Também o fato de que, porque nesse grupo não existe, tem muitos grupos do BNI pela cidade, né? Mas em cada grupo não tem concorrência. Então tem outros advogados, tem vários advogados, mas lá cada um só com uma especialidade. Então tem advogado de direito tributário, um de direito do trabalho, outro do previdenciário, e ninguém pode entrar na cadeira do outro. Ainda que no seu escritório você faça outras coisas. Como era o meu caso, lá eu era só advogada de direito do consumidor. Mesmo as pessoas sabendo que no escritório, sei lá, eu fazia contratos, alguma coisa, tinha uma advogada de contratos lá. Muito bom. Só que o direito do consumidor, apesar de ser uma cadeira específica, ele está dentro de um guarda-chuva mais geral, que é do advogado empresarial, se a gente pensar no foco da empresa. Sim. Então é natural que quem já tem um advogado que cuida das coisas empresariais, passe para esse advogado. Então, eu acabava recebendo muita referência de pessoa física, o que não era um problema, mas com questões que eram muito pequenas e não compensava o trabalho para mim. Eu tô com um problema na conta de celular que tem R$300. Aí era o cliente final e não você como da empresa. Era para a pessoa que estava sofrendo era um e queria um um e que respaldo. tudo bem, que ele precisava. Entendi. Mas no final das contas, em termos de trabalho, para mim, não compensava, né? Então, isso meio que me desanimou. Eu adoro o grupo, adoro. Mas lá E eu também não me sentia assim, falando da advocacia. Eu acho que eu nunca tive Não sei se é uma trava que a OAB colocou em termos de captação e tudo mais, que sempre me fez ficar mais quietinha. Mas para mim não era muito natural, não era muito, né? Sim. E aí, quando eu soube que eu podia... E até ele perguntou, né? Porque ele que fez um processo de mentoria comigo lá. Porque cada membro, quando entra, tem um acompanhamento por algumas semanas para entender melhor a metodologia e tudo mais, tal. E aí ele falou, por quê? Você quer
trocar pra Live Love? Eu falei, quero. Aí ele falou, eu só tenho 3 perguntas pra fazer pra você. Você tem CNPJ? Eu falei, tá abrindo. Mais uns Sim. 3 dias eu tô com o CNPJ na mão. Você tem condição de atender a demanda? Tenho. E aí ele falou assim, vai ser a sua atividade principal? Eu falei, olha, eu não tenho como largar a advocacia de uma hora para outra, Sim. mas meu foco é que passe a ser a minha atividade principal. Eu falei, então tudo bem. Então, na hora da sua renovação, que ia ser no mês seguinte, Nossa, você pode tudo fazer. orquestrado assim. E foi muito legal, porque o pessoal fala pra mim hoje, falou, Lívia, você é outra pessoa. Fala sério. O brilho que você tem em falar da Live Love é... Olha, eu tô arrepiada de novo. É lindo. E aí ele falou, então tá, então corre, porque eu sei que sua próxima apresentação principal é daqui 3 semanas e eu não quero ver advogado, eu quero ver a Live Love. Ai, que desafiador. Meu, e todo mundo, assim, todos os responsáveis no grupo por essa troca, eles correram em 2 dias, eu tava tava em outra especialidade. Que lindo. E aí eu vi que o Lívia. negócio aconteceu, assim. E aí dá um frio na barriga, né? Nossa, com certeza. Dá um frio na barriga, porque eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Nossa. Foi quando eu falei pra você, falei, dá pra gente mudar? O que você acha de um ajuste de rota aqui? Vamos mudar? Me ajuda a gente mudar, né? E aí eu aproveitei, então assim, a parte do escritório, pra mim, já estava um pouco mais natural o empreender. Porque, como é serviço, Sim. né? Então, assim, a estrutura, não tenho equipe, tenho advogados, amigos, parceiros que ajudam e tudo mais. Mas a parte burocrática de administrar o escritório é tranquilo. Sim, É é muito fluido. tranquilo, é fluido e tudo mais. Mas a questão da Live Love, assim, e agora? Quem sou para onde vou? Quem sou, para onde vou? E aí a primeira coisa que eu fiz, me indicaram, eu fiz o Empretec no Sebrae, Incrível. que é muito bacana, que eu conversei muito com você depois, né, para falar que, tem muitas coisas lá eu ouvi de uma outra forma e com outro foco, Sim. da forma que coisas que você fala, né, pra gente, fala na mentoria. E foi ali que eu me dei conta que falei, cara, eu não posso fazer tudo sozinha. Sim. E eu acho que esse foi meu primeiro surto. Já vamos emendar uma certa. Acho que foi o primeiro surto, porque eu falei, gente, como é que eu vou passar para outra pessoa fazer se a Live Love, tipo, vem de mim, assim? Total handmade, né? Total você. Esse foi o primeiro surto. Uau. E aí eu cheguei à conclusão que, assim, que eu não precisava passar para outra pessoa fazer, mas que eu poderia achar fornecedores que cortassem o caminho para mim. Nossa. Então, por exemplo, eu me dei conta naquela época, não dava para eu ficar sentada 12 horas por dia numa máquina de costura. Não só porque fisicamente é complicado, depois sim, de uma certa imagino. idade, então é um pouquinho pior. Não dá para eu fazer uma única coisa o dia inteiro. O custo do produto final ia ficar imensamente mais caro. Então, que eu tinha que arrumar formas de terceirizar Sim. parte do que eu faço. Uau. Mas foi muito difícil. Assim, o primeiro mês, assim, primeiro e segundo mês foi bem complicado. Porque eu tive que reestruturar a Live Love, né? Reestruturar. Olhando para cada canto, para cada... E o que eu ia fazer, que produtos que eu vou colocar. Porque eu também não quero deixar de colocar a mão na massa, sim, né? E ter essa coisa do criar, né? Não só do criar da personalização, mas o criar produtos até feitos por mim mesmo, sim, né? assinados por você, né? Sim. Mas, nossa, só de você ter tido esse olhar, mesmo que tem várias marcas que eu vejo que é de personalizado, que a criadora cria o processo ali, o produto dela, e a equipe só replica, né? Daqui a pouco, minha filha, você vai estar com mais 4 artesãos, você que lute. Você que lute. Mas, mesmo assim, saiu de você. Então, só de ter sido assinado por você,
Nossa, Lívia, o amor colocado em cada presente, até, né, da forma que você trouxe pra mim, é seu e nunca vai sair, né? Então você ter encarado com isso com leveza foi a melhor coisa, porque agora a gente pode crescer, né? Sim, sim. Maravilhoso. E aí eu achei fornecedores que fazem coisas que eu faço, alguns até melhores, porque já só fazem Sim, aquilo e tem exato. técnica, tem Uhum, velocidade, tem equipe, né? Então, eu exato. acho que algumas coisas assim no empreender, a gente precisa entender que primeiro que a gente não é super-herói É, e que tudo bem a gente terceirizar e reconhecer que, nossa, eles tiveram uma ideia melhor do que a minha para fazer esse uau. produtinho, mas nossa, esse produtinho que ele faz que é show, vai ficar mais lindo ainda e perfeito se eu agregar o, o meu toque, a minha personalização e tudo mais. Incrível, incrível. Eu falei pra Rê, que é no episódio da Rê, que eu ouvi um dia falando assim, que quando a gente fala assim, não vou deixar aquela pessoa fazer porque eu quero fazer, né? Eu presa. E é uma forma de você colocar que todo mundo é incapaz de ser tão bom quanto a gente, ou até melhor. Sim. Então, não vou pôr alguém para atender, porque só eu atendo assim. Poxa, mas as pessoas também aprendem, né? Então, esse olhar que você teve de, não, mas olha, ele já tá me trazendo uma nova ideia, uma outra coisa. É a melhor coisa. É A uma coisa gente. incrível. Uma coisa assim que eu aprendi no corporativo, né? Que assim, que acho que um bom líder, um bom. Não vou nem falar CEO, mas um bom líder é aquele que reconhece que tem pessoa. Ele pode não saber determinada coisa, mas ele é bom em escolher pessoas e gerenciar Uau! pessoas que sabem fazer aquilo que ele não sabe, Incrível. né? Porque às vezes você não sabe fazer um determinado, sei lá, alguma coisa. Deixa eu pensar algo de artes manuais, por exemplo, bordado. Eu até sei bordar, mas ainda Sim. não é como eu sei encadernar, não é como eu sei Sim. costurar. Então, se eu for me atrever a ter um produto que vai ter o bordado, eu até vou tentar fazer para eu poder chegar ali num protótipo. Sim. Mas tenho certeza que se eu escolher pessoas que eu conheço que bordam maravilhosamente bem, o meu produto vai ficar muito melhor do que se eu fizer aquele Sim. bordado, Sim. né? Então, assim, eu acho que a gente ter noção das nossas limitações Sim. e achar uma solução para isso é o caminho, né? Isso é empreender, né? Lívia, então já aproveitando, já que falamos da Live Love e pincelamos sobre a advocacia, como que tá o cenário da advocacia na sua vida hoje profissional? Em como ela se encontra? Onde estamos? Para onde vamos? Para onde vamos? Do que nos alimentamos? Exato. Não, eu continuo advogando, mas a Live Love realmente ela acabou. Hoje ela toma boa parte do meu tempo. Ouso a Aham. dizer que Ela já se até tornou a principal. ela, em termos de tempo, ela já se tornou a Sim, principal. É, e, e com essa, acho que com esse mix, né? Trabalhando bastante ao mesmo tempo com a Live Love, com o escritório, sim, e vendo a dificuldade e a resistência que as pessoas têm de contratar um advogado, principalmente os pequenos empreendedores, o que mais precisa? que mais precisam, né? E às vezes não é porque precisam de um advogado porque é um grande problema, não. Precisa registrar uma marca, precisa fazer um contrato padrão, né? Um contrato base para prestação de Sim, serviço, né? E o pessoal não contrata, né? Então foram muitas e muitas propostas ao longo olha desses quase só. 2 anos de registro de marca, de contrato, de consultoria, enfim, que não fecharam, não porque eram valores absurdos, não é Sim, isso, mas porque as pessoas não têm capital mesmo, porque queira sim. quer não é um custo. E aí eu decidi unir as duas coisas, né? Eu decidi que, independentemente do escritório, né, dos processos que ainda existem, das consultorias, enfim, que forem surgindo,
eu quero divulgar e quero poder levar o conhecimento jurídico básico e zero juridiquês, né, para os criativos, Olha que só. tem relação total com a Live Love, né? Uau! Para dar um pouco de autonomia, né? Então, eu estou estruturando não só conteúdo, rede social, mas workshops e cursos para ensinar eles a fazerem um registro de marca, Uau! eles ensinar questões básicas de um contrato, né? Coisas que eles precisam ter atenção na hora de analisar um contrato ou de criar o seu próprio contrato, Que né? incrível! Formalização, enfim. Estou estruturando isso porque eu achei uma forma de unir as duas coisas. Nossa, nasceu uma dor e você criou uma solução. Exato. Nossa, audaciosa que está ouvindo, talvez você esteja ouvindo esse podcast e o produto já tenha nascido. Então, assim, embaixo do programa, seja no Spotify ou no YouTube, já tem o canal da Liv, que eu vou falar no final. Mas a gente tá ouvindo a Liv falando que tá estruturando, mas pode ser que ele já exista. Então, assim, vai lá conferir. Isso. Me siga nas redes sociais. Seu Liv, meu. E é muito do princípio da escola, que é levar autonomia. Então, elas vão se sentir seguras. E óbvio que se elas passaram pelo seu curso Zero Juridiquês e precisarem ali na frente, já tiverem recurso, elas vão te contratar para cuidar, para fazer gestão, enfim, qualquer outra coisa, Sim. porque eles já geraram uma conexão. Sim. Mágico. Isso é empreender, tá vendo que eu tenho uma dor? Vou ficar dando com a cabeça na testa, lá no prego, na parede? Não tem como, tem que viabilizar, né? Exato. Nossa, amei. Arrasou. Já tô pronta para esse curso também. Eu ia falar para você, audaciosa, que a Lívia, além de uma artesã múltipla, né? Multifacetada, a Lívia é advogada da escola, né? Da escola Só Vai Empreendedora. Todas as marcas possíveis. Eu tenho uma ideia, Lívia, registra, pelo amor de Deus, que isso aqui tem que ser nosso, né? Então, todos os nomes que a gente tem, né? De produtos principais que a gente chama, a marca, tudo tá respaldado, né? Não entrando nesse viés, porque não é o nosso tema necessariamente, mas a sua marca, ela precisa ser registrada, porque não basta ter o arroba lá do Instagram, né? E nem o domínio do site. site. Nem o domínio do site. Então, ter esse cuidado com a sua marca, seja ela qual for, é muito importante. Então, se você está no momento podendo investir, né? O contato da Lívia tá aqui embaixo e a Lívia faz um processo na Lívia, que é a pesquisa antes. Aí não é porque eu quero registrar essa tablet chamando tablet da Paula. Existe uma pesquisa antes para ver se esse nome já está disponível. Para aí sim a Lívia vai falar assim, podemos avançar. E aí avança no registro da marca, mas não é uma garantia. Então existe um passo a passo dentro do órgão do INPI. Então se você está nesse momento e tem uma marca, o nome de um produto, de uma loja, de uma empresa, enfim, procura a Lívia para fazer pelo menos a pesquisa, né, Lívia? Para não construir um império e uma marca que não pode ser sua, né? Publicidade, é isso. Pausa pra publicidade não prevista. Mas é importante, né? Porque todo mundo que a gente fala, não é o arroba. E as pessoas tendem a achar que é o nome delas, né? As pessoas acham que é o arroba ou o domínio do site. Não, mas eu tenho o site registrado. Eu falei, não. O site é uma coisa, a marca é outra. Exato. Livi, e como que foi nesse período? Vamos supor, a gente falou dessa expansão que você fez para os uns 2 anos, mais ou menos, né? Efetivamente, quase 2 anos. Como tem sido conciliar? Como que você tem feito na sua rotina mesmo, na sua vida como um todo? Um pouco da advocacia? Como que você chaveia essas profissões? Tipo, tá aqui do artesanato no meio do consultório, do escritório, aí vira aqui, vem pro computador. Como é? Como é essa sensação? Então, o começo foi bem difícil para mim, assim, fazer essa administração. Eu penei um pouquinho. Mas eu acabava, e é o que eu faço um pouco hoje, eu acabava dividindo o meu dia, né? Então, assim, geralmente as coisas da advocacia têm prazo para protocolar, essas coisas. Não que a gente não tenha prazo para encomenda, né? Mas tem aquela coisa que não dá para adiar. Então, eu sempre busquei fazer na parte da manhã. Então, na parte da manhã, deixa eu tirar tudo que é da advocacia da frente, né? Que legal! Mas às vezes acontecia de cliente de tarde ligando, ou ter audiência de tarde, ter que ir no fórum, enfim, coisas do tipo. E aí eu cheguei à conclusão de que não dava para ser um padrão, né?
Então, eu acabava assim, sexta, ou até mesmo, até domingo, eu olhava a minha semana, falava, se aqui eu tenho audiência, aqui embaixo eu preciso fazer tal coisa. Então, eu olhava todas as minhas tarefas e os meus Uau! prazos para ver se eu conseguia conciliar. Então, às vezes, tinha semana que na advocacia estava tranquilo. Então, se eu pegasse, sei Ah, lá, segunda-feira e adiantasse tudo que desse para fazer, é lógico que imprevistos acontecem, sim, cliente sim. liga, mas uma coisa é ter uma ligação ou outra, um e-mail, né, uma coisa assim, e outra coisa é você ter um volume de trabalho maior. Sim. Então, às vezes acontecia de, segunda-feira eu dar um gás e tirar da Nossa, frente e aham. deixar a semana ou quase toda semana para Live Love, né? Incrível. Ou às vezes, o final de semana não tenho nada marcado, tal, preciso adiantar algumas coisas. Então, o que era da Live Love, por exemplo, que eu precisava adiantar no computador, criar alguma arte, estruturar alguma Sim. coisa, fazer alguma pesquisa, né, para algo Aham. novo, eu fazia. Então, eu ainda Uau. vou administrando pouco a pouco, assim. Sim. E eu sinto que, como os dois são digitais, né? Você não tem a loja física da Live Love, nem o escritório que você receba a pessoa. Dá mais leveza ainda, porque você vai orquestrando mesmo, né? Sua disponibilidade, a sua Sim, agenda. Né? Uma sim. semana que você vai viajar, você sabe que você não pode criar. Então, você vai deixar essa semana adianta Live Love e Exato, na outra. Ah, tá lidando exato. super É, bem. mais ou menos, viu? Porque às vezes. Porque assim, hoje eu tenho produto pronto entrega que antes eu não tinha, Ah, entendi. né? Então eu Entendi. tenho produto pronto entrega. E aí, às vezes, o pessoal vai, nossa, eu preciso de um presente para hoje. O que que você tem aí? Também Sim. tive que aprender a falar não. Porque Ah, assim, né? Às vezes as pessoas querem algo personalizado de um dia para o outro. Não putz, dá. é, não. Por mais que corte meu coração, não dá, porque às vezes o que eu preciso para personalizar, eu preciso de terceiro, dependo de Sim, terceiro, sim. né? Então, assim, eu tenho feito esse equilíbrio, mas no geral eu tento, por exemplo, durante o dia, né? Tirando, como eu falei, reunião, audiência e tal, eu tento fazer a parte da advocacia ser a minha primeira tarefa do dia, assim, na manhã, para eu poder Nossa, ficar livre. boa. Já lembrei aqui de um pop-up, eu vou fazer um trelo no meio do podcast. Lembrar de fazer um destaque sobre os personalizados com esse aviso do quanto tempo a gente precisa pra. Ah, é verdade, boa. Adorei, pronto, é isso. Já estamos aqui, ó, Ah, trabalhando já. Ai, maravilhoso. Liv, e quais foram, vamos falando da Liv Love mesmo, assim, quais foram os desafios que você encontrou quando, talvez emocionais, talvez organizacionais mesmo, quando você definiu que você ia colocar ela como a sua marca, a sua empresa principal? Como foi essa travessia, esse movimento? eu acho que primeiro a reação das pessoas, assim, foi uma coisa que me incomodou um pouco, sabe? Caraca, assim, Até das pessoas que pessoas você mais fala próximas. próximas, é. Mas você vai deixar de advogar? Eu falo, não, vou deixar de Gente, advogar, mas. posso ser quem eu quiser, quantas eu quiser. É. Mas aí. E acho que o medo, assim, também, o medo do dar certo, sabe? Ah, sim, Porque às vezes a gente acha que a gente tem medo de empreender, mas não é o medo de dar errado. Porque se der certo, o que que eu faço? É, pra onde meu. vou? Então, assim, esse mês sai o site. E eu fico pensando, gente, e se vier 300 pedidos no mesmo dia? Aí vai ser o e-commerce ativo Vai mesmo ser um lá. e-commerce ativo. Vai ser um e-commerce ativo. Com personalizados ou não? Só usa pronta entrega. Não, vai ser o personalizado, mas o personalizado com prazo, né? Legal. Vai ser. Ai, que frio na barriga. Então. Então, é isso. Então, assim, eu acho que isso é uma dor. A verdade é assim, eu acho que qualquer dor que a gente tenha, ela, ela é cuidável. Seja ela emocional, seja a dor do bolso, seja o medo de dar errado, o medo de dar certo. Eu acho que os dois maiores, assim, acho que os três.
tem um terceiro que acho que é o financeiro, Sim. né? Que hoje, assim, com a Live Love, o ticket dos produtos, ele é muito menor do que na advocacia, né? Sim. Então, para, às vezes, equiparando determinado trabalho na advocacia com a venda de produtos da Live Love, né? Eu preciso de muitos mais produtos vendidos, né? Então, tem essa coisa do receio, né? Fala, e aí, o financeiro, como fica? Sim. Né? É difícil, assim. É difícil você ver e falar, meu, chegar num dia e falar, cara, eu não tenho dinheiro para pagar o restante das contas do mês. Sim. Né? Só que a gente não pode deixar esses medos e essas dores paralisarem a gente. Porque se a gente faz o movimento, ainda que seja um movimento mínimo, um pouquinho por dia, é o que eu falo, né? A energia gira, se a gente não desanima, se a gente acredita mesmo naquilo que a gente faz, independentemente da atividade, do negócio, enfim. A energia gira, a gente se alimenta daquilo, as pessoas veem, as coisas acontecem. Transborda na gente, né? E as coisas acontecem, né? E então, assim, por exemplo, numa das vezes, não foi nenhuma nem duas, mas algumas vezes eu falo, gente, e dinheiro pro resto do mês? Sim. E vamos lá. Sim. É assim, você não pode focar na escassez. Não é que a gente feche o olho para que vou fingir que não está acontecendo. Não é isso. Mas não, eu preciso de dinheiro, então eu preciso fazer isso aqui acontecer e isso vai acontecer, eu com dinheiro ou sem dinheiro, isso aqui vai acontecer. Sim. E de fato acontecem. Então, às vezes, de repente, aparece um trabalho inesperado na advocacia, ou alguém faz uma mega encomenda da Live Love. Sim. Então, enfim, as coisas vão acontecendo. Eu acho que é a gente entender qual é a solução dessa dor e a gente ir trabalhando. E tem que trabalhar o emocional mesmo. Que vem a ansiedade, vem o nervoso. Mas isso faz parte do dia a dia de qualquer Até no CLT, não é só no empreendedorismo, né? Exato. A gente fica falando muito sobre isso, mas é na vida mesmo, né? Exatamente. E é que a Live Love ela já vem há um tempo com você, mas se a gente for pensar racionalmente falando, ela nem completou um ano. Digo assim, de foco. Assim, de CNPJ, nem um ano. Então, assim, eu até falo com as meninas quando as mentoradas chegam pra mim, ai, mas eu tô há tanto tempo. Falei, calma, agora é um marco zero. Agora você tem um negócio, você passou pela mentoria, agora você tem precificação. Agora é o momento que você falar, dentro de um ano, a partir de hoje, eu vou mensurar se ela tá lucrativa, se é sustentável e tal. Então, a Live Love já é sustentável e lucrativa. Porque senão você não teria nem, a gente não teria nem imerso nela. Agora é um processo, mas eu sinto que você tá nessa travessia de falar, vamos, né? No reposicionamento agora, no bater ali, ó, estou aqui, principalmente na BNI, né? Com posicionamento. Então, nossa, a Liv já tá lindo, já tá mágico. Ela vai completar um ano no final de janeiro. E o pessoal do BNI fala assim, meu, você é outra pessoa. Ai, que lindo. E o pessoal, assim, super consome Live Love, super indica. Live Lovers, eles são Live Lovers. Os Live Lovers, assim. Meu nome lá, para algumas pessoas, é Live Love, não é nem Live. Ai, Live Love, vem aqui. Ai, que fofura. Então, assim, sabe, semana passada, eu tava indo para um evento com a Live Love, né, pra expor a Live Love, e tava pensando umas coisas, não sei o quê, tava meio incomodado, o trânsito era longe. Falei, cara, para! Você está indo fazer o que você sempre quis. Se eu chegar meia hora atrasada, não é por isso que vai ser um problema. Eu detesto chegar atrasada, detesto, sou super pontual. Mas meia hora um trânsito, estava fora do meu controle, eu saí 2 horas de antecedência. Respirei fundo, falei, cara, eu tô indo, quem diria, sei lá, 1 ano atrás que eu ia estar fazendo isso hoje, né, com CNPJ, né, com... Aí eu até brinquei que essa semana chegou, eu comprei uma maquininha de cartão, eu falei, gente, real, real. Ai, eu amei. É isso, a gente foca muito nos problemas, né, a gente, pode parecer, coisa de poliana, mas não é. Se a gente foca no problema, a gente vai ficar alimentando aquela energia ruim, aquela coisa, né? E só vai piorando.
E só piora. Só piora. Só piora. Só piora. Nossa, já tá arrasando. Ai, meu Deus. Como eu falei, audaciosa, me escuta. Deve ter um monte de coisa nova na hora que você tá assistindo. Você pode estar ouvindo esse episódio daqui 1 ano, 2. Então, assim, vai lá conferir. Só aperta na capa da Forbes. Aí, você nem sabe. Então, Over 45. assim, vai lá curiado na Live Love, pelo amor de Deus. Só pra gente não perder esse time. Liv, e falando exatamente, né, desse movimento que você tá fazendo, qual conselho você daria para essa audaciosa que tá escutando, caso ela esteja nesse momento, talvez, de fazer uma expansão, uma mudança, um ajuste de rota e tá se sentindo insegura, né? Como você fez a advocacia, de ajustar aqui 60, um 60, outro 40. Como que você compartilharia algo do seu coração para ela que está escutando? Eu acho que tem três coisas muito importantes. Acho que o primeiro é você ir um passinho de cada vez. E manter o movimento, né? As mudanças, o crescimento, é muito raro acontecer tudo de uma vez, de um dia para o outro e dar tudo certo, né? E quando a gente vai um pouquinho de cada vez, a gente tem chance de olhar o que está dando certo, o que não dá, e também a gente tem chance de se conhecer e de se reconhecer nessa nova fase. Porque, para o segundo ponto, que eu acho que é muito importante também, é a gente cuidar do nosso emocional. Eu acho que... A gente estava falando antes, né, que eu vim ouvindo o episódio da Cris, mas eu sempre fui adepta à terapia, e eu acho que é o melhor investimento que a gente tem. Porque ainda que a gente tenha marido, amiga, irmão, mãe para dividir, é diferente quando você tá dividindo as suas dores, as suas preocupações com alguém que vai te dar um norte para aquilo, né? E dar uma opinião, né? E não uma opinião, ou não vai te julgar, porque às vezes, como eu falei, né? Eu ouvi, nossa, mas você vai deixar de ser advogada? Você vai, né? As pessoas, às vezes, acham que estão ajudando, mas não estão, né? As pessoas sempre acham... Tem gente que sempre acha que tem uma opinião para dar sobre tudo, né? Então, a gente olhar pra gente, a gente cuidar da gente é importante. E o terceiro é ter uma rede de apoio. Sim. Uma rede de apoio, e aí eu acho que rede de apoio no significado máximo. Se é alguém que é mãe e para fazer essa transição ou tomar esses passos, precisa deixar o filho com alguém, que tenha uma rede de apoio que te acolha nesse momento e consiga te ajudar. Se alguém que não tem filho, mas precisa trocar ideia, precisa de ajuda em relação a empreender, ter uma rede de apoio como nós temos, Sim. né? Sim. São as meninas das audaciosas da escola. Eu acho que é perceber e não ficar sozinha. Uau. Não estar, porque a gente não faz nada sozinha. Não querer dar conta sozinha. Não querer dar conta sozinha, não querer achar que vai resolver todos os problemas sozinha. Ou que é menos potente por pedir ajuda. Por pedir ajuda, exato. Então, eu acho que são três coisas que andam muito juntas, né? É um passinho de cada vez. Durante esses passinhos, a gente contar com as pessoas. Sim. E também cuidar da gente. Eu queria, assim, que a Live Love... Queria, assim, emocionalmente e sonhando, porque eu sabia, assim, que não ia acontecer, eu queria que a Live Love tivesse estourado de um dia para o outro. Mas se tivesse estourado de um dia para o outro, ela teria afundado. Sim. Porque eu não estava estruturada para isso. Sim. Só que se eu olhar como eu comecei com a Live Love em janeiro, para mim a Live Love hoje já estourou. Eu falei agora há pouco, você tá incrível. Tá incrível. Já estourou. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não fez nada ou a gente não tá fazendo
sucesso ou não tá dando certo. Mas se a gente... Só que o nosso parâmetro não são os outros, não são os concorrentes. O nosso parâmetro é a gente mesmo, meses, anos atrás. Semanas, tem coisa que Semanas, semana muda exato. tudo. É muito lindo Exato. isso. Nossa, você compartilhou uma coisa muito importante. Eu falei, acho que foi com a Renata, no episódio da Rê. Do meu mestre do Reiki, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Se você quiser saber, você assiste o episódio da Rê, que vai estar em breve no ar, mas que a gente deixou de se importar com um. Eu sinto que é a era do digital que tá Sim. fazendo. Tudo é número, tudo é quantidade. Se não tiver 1000 pedidos, a minha empresa não tá dando certo. Gente, mas se você vender um de 10 mil e a outra tá vendendo 1000 de 1 centavo, esse parâmetro de quantidade, ele é desesperador pra gente. E é o que você falou. A gente tem que comparar e ver o nosso sucesso linear na nossa história. É que nem evolução, o pessoal fala, eu sou mais evoluída que aquela pessoa. Ai, gente, não existe isso. Não. Eu estou mais evoluída da Paula de ontem, porque eu aprendi coisas novas, então... E aí, a Liv Love, ela já tá num parâmetro, como sua mentora, enfim, ela tá perfeita. E não é a quantidade ali, a estrutura que você teve, a Benice te honrando, você se posicionando, vivendo a vida dos seus sonhos. Agora é só um processo de marketing. É lindo Você isso. falou isso, contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu tenho uma colega, uma parceira, que a gente faz presentes, mimos, lembrancinhas, tal. Ela entra com a parte de chocolates artesanais, brownies, essas coisas. É maravilhosa. Polly, um beijo pra você. E eu entro com as embalagens personalizadas, outras coisas. E aí a gente fez um catálogo pro Dia dos Professores, um catálogo pro Dia das Crianças. O Dia das Crianças, muito legal. Eu criei uma lata com um rótulo que é um desenho de colorir. Sabe a febre do Bobbie Goods? Sim! Então, são desenhos que aí a lata vem com o rótulo para pintar, com os desenhos, com as canetinhas, e vem com chocolate ou biscoito, não sei o quê. Nós não vendemos nenhum. Olha! Mas pelo tempo de divulgação ou não foi? Não, a gente divulgou, 3 semanas, não vendemos nenhum. Mas teve uma pessoa que encomendou 40 com algumas adaptações para lembrancinha de aniversário da filha. Pronto, é isso. Olha, não dá uma explosão na cabeça? Na hora que eu falei, acho que é a maior encomenda que eu recebi até hoje. Olha. Você fala assim de quantidade, eu falei, é isso. Então, assim, eu falei, na verdade, assim, quando eu vi que não estava vendendo, eu não fiquei, caramba, que droga, não vendeu. Gente, mas por que será que não vendeu? Porque aí, na verdade, é entender. Não pode ser o preço, porque o preço para Dia das Crianças não era um preço alto, né? Será que viram que, não, tá com essa coisa de Bobbie Goods, será que o que eu achei que ia ser o máximo de ter um rótulo para colorir, acharam que era mais do mesmo, né? Então, assim, não sei. Mas não vendeu para aquilo, mas chamou a atenção de uma pessoa, falando assim, você faz para mais para frente isso, mas desse jeito? Uau! Então é isso, a gente... Você ressignificou uma esteira. O produto saiu desse local Exato. e foi pra esse. Exato. Que incrível! Pronto, a gente já vai mandar pra buffets, pra decoradoras. É isso! É isso, porque assim, a gente não focar no que não deu certo. Nossa. Não é pra gente não analisar, mas não é ficar remoendo ali, rançuda no assunto, Porque né? até você perguntou os porquês. Por que que não foi, Por que né? será que não foi, né? É isso, é uma pergunta racional, não é uma pergunta emocional, né? Maravilhoso. Lívia, o que ninguém te contou sobre o empreendedorismo antes de você começar, que você gostaria de alertar? É audacioso. Deixa eu pegar a lista. Eu tô brincando com as meninas. Vou pegar a lista aqui. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Não sei, eu acho que tem tanta coisa. Engraçado assim que eu, apesar de ter sido nova assim no empreender, eu acho que eu fui fazendo e fui ajustando, porque a gente é muito executora, né? A gente sempre fala isso, né? Mas eu acho que é algo, o que eu vou falar é algo que serve para qualquer coisa na vida, mas do empreender eu acho que cai perfeitamente.
Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, assim, Uau. e aí você pode colocar isso em qualquer coisa. Se eu não for estruturar a minha empresa, ninguém vai fazer por mim. Se eu não É, cuidar de mim, prestar bem para cuidar da minha empresa, ninguém vai cuidar de mim. Então, eu acho que a gente pode sim contar com as pessoas, a gente deve, como a gente estava sim. falando no começo, mas a gente tem que fazer pela gente, né? Seja o sacudir a poeira e deixar a preguiça ou o ranço ou qualquer coisa de lado, seja a gente se cuidar, enfim. Sim, Acho que é isso, que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. concordo plenamente. E o que que você teria feito de diferente quando você começou? Tem algo? Não sei, eu acho que não. Ai, maravilhosa, assertiva. Não, isso não é uma crítica, não é um comentário, mas se você a gente perceber a história que você contou, você foi estruturando e foi acontecendo. Né? Então não tinha alguma coisa que você fez de errado. Eu, por exemplo, gastei dinheiro fazendo locação desnecessária de um espaço que eu não precisava. Isso eu não faria de novo. Não, eu Mas acho com que você como, não, né? por exemplo, eu acho que a advocacia tanto aconteceu na hora que tinha que acontecer. A Live Love, na verdade, ela tem origem há 15 anos atrás, que era um hobby, Exato. né? É, e acho que. E eu acho que eu ouvi muito as pessoas. Acho que eu ouvi muito É. você, né, na sua experiência. Ouvi as pessoas e, tipo, eu não tinha a pressa de. Nossa, tem que estar tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo. Isso você nunca teve mesmo. Não, acho que as coisas vão É. acontecendo e. Então. Eu acho que nem abrir o CNPJ antes eu teria aberto antes. É, eu acho que não também. Mas já ficou como um conselho que você falou, ouvir as pessoas. Talvez se É, você não tivesse ouvido, aí você teria, porque eu não ouvi meus pais. É que eu tenho hoje uma dor, que é gastar mais de 200 mil reais aleatório com locação desnecessária durante anos. Então, esse ponto que você trouxe fica como uma recomendação, ouvir, né? Realmente porque estar a aberto a gente. aprender, né? Porque a gente pode aprender com os outros também o que não fazer. Nossa, muito A isso. gen- né? Às vezes a gente vê e as pessoas não precisam falar. Às vezes a gente vê alguma coisa ali que a gente não concorda É, e a gente só tem o hábito de julgar o que é, não, mas eu faria diferente. Mas então, olha, fala, a gente precisa calçar o sapato do outro para saber o porquê que tá agindo daquele jeito, né? Então a gente aprender com os erros dos outros, né? A gente não precisa aprender só com os nossos, a é. gente pode aprender com os erros dos outros. Eu falo na mentoria, eu errei É, durante 10, hoje 16, né? Hoje eu não tô errando desse jeito mais. Pra vocês não errarem mais, né? Pra coisas que. Eu acredito que tem coisas que a gente tem que passar, que sim. não adianta. Tem coisa que, vamos supor, você vai pedir uma opinião pra mim. No meu coração, eu sei que se você não tomar a decisão do seu coração, você não vai descobrir o que é bom ou não. Agora, tem coisas técnicas que eu falo, não, eu já vivi. Vamos por aqui? Isso aqui é mais certo, né? Vamos precisar gastar dinheiro, tempo e energia, não? Mas eu gostei do conselho de ouvir, é muito importante. E a gente muitas vezes é por ego que a gente não quer ouvir um É. conselho, de alguém que saiba também, né? Ficar ouvindo conselho de gente que não é, A que gente. tá lá toda perdida na vida e querendo opinar na minha empresa. Ah, pelo amor de Não, exato. Ou de alguém que é muito fácil também dar opinião depois que o negócio tá pronto, que tá em Deus. andamento, e alguém que É, não faz nada. Não, não são dessas pessoas que eu estou falando. Mas é a gente prestar atenção, né, nas coisas que acontecem à nossa volta, com as pessoas próximas. E também a gente se ouvir, né? Porque tem coisas que acontecem que depois a gente fala, nossa, mas tinha aquela coisa lá, uma interrogaçãozinha, a uma vozinha lá vozinha. no fundo. Devia ter ouvido. É, E a gente tem que se ouvir mais mesmo, assim, sim, e se ouvir os outros, perceber, se né? perceber. Incrível. Amém. Ah, não, A triste hora que ela ah, sempre quis, né? quero, quero. Estamos chegando ao fim. Ah. Ah. Liv, pelo que a Lívia do futuro te agradeceria do que você tem feito hoje por ela?
Eu acho que eu tô me respeitando, respeitando o meu tempo. E eu tô respeitando as coisas boas e a segurança que a idade vem trazendo. Eu Sim, não me acho velha, deixar bem sim, claro, não me acho, mas eu tô às vésperas de fazer 46. Cara, a gente não tá nem aí com a opinião dos outros, sabe? sim, Eu pelo menos, né? Eu não me importo com a opinião dos outros no sentido de julgamento, sim, né? Então eu acho que esse respeito à minha história, porque acho que essa segurança, essa vontade de ir aos poucos, esperar as coisas, né? Elas decorrem de um amadurecimento que veio por dor, por coisas que, sim. né, pisadas na bola, etc. Então eu acho que hoje, eu acho que a Lívia do futuro vai ficar feliz de ver que a partir de um determinado momento eu passei a respeitar mais e dar limites para aquilo que é melhor para mim, aquilo que eu quero, o meu tempo, o que eu acho que faz sentido para mim hoje, né? Uau, Acho que é lindo. isso. Respeitar o fluxo da vida, Da né? A gente vida. não. Do nosso momento. Tem ano que a gente olha pra trás e fala: caramba, fiz um monte de coisa. E tem ano que você fala: ai, não fiz tantas coisas, mas foi um ano de renascimento emocional, né? De autoconhecimento, de. Muito lindo. Porque a gente nunca Lindo. vai, assim, é impossível a gente estar 100% bem, É, né? A vida é feita de altos e baixos, sim. e certamente a gente só tá no momento alto porque a gente superou um momento mais Nossa, baixo. total. E aí a gente tem que honrar isso também, né? Lindo. Ai, que lindo. Ah, Ai, que maravilhoso. Vamos pro bate-bola, então? ai, vamos. Vamos lá. O que é sucesso pra você como empreendedora? Eu acho que é a gente conseguir ter a vida que faz sentido pra gente, em termos de equilíbrio, família, profissão, é, satisfação. Acho que é isso. As pessoas associam muito sucesso com dinheiro. Não que eu não gosto de dinheiro, é óbvio, gente. Todo mundo gosta Lógico, de é dinheiro. bom, dinheiro é ótimo, Mas se você gente. perguntar pra mim, ah, você voltaria a trabalhar para outra pessoa? Não, eu prefiro passar todo mês pensando, gente, e as contas do final do mês? Mas Sim. tá fazendo o que realmente me dá prazer, o que me dá liberdade no meu tempo, o que me dá a possibilidade de estar mais com meu marido, com a minha família, do que ter muito dinheiro na conta e estar vivendo uma vida infeliz. Nossa, sem liberdade, Então, sem. Concordo com tudo. Uma palavra que define empreender pra você. superação. Uau. E o que você não suporta no empreender? Ai, gente que vem dar pitaco, se não nunca empreendeu, nunca sabe nada, ou nunca fez um nada de artesanato, ou não sei o que, e vem dar pitaco achando que tal coisa tem que ser diferente. A vontade de fazer. Shhh, fica Ó, quietinho. Eu não pedi sua opinião. Eu ó, amei. ó o som Nossa, do isso também. silêncio. Ó o som do Olha que silêncio. delícia. Tá escutando o silêncio? Olha que delícia. Nossa, eu concordo plenamente. Ai, Deus do céu. E o que você mais ama no empreender? A liberdade. A liberdade de eu ser quem eu sou. Tanto na advocacia quanto na Live Love. Porque até a minha forma de advogar mudou. Uau, nossa. É, liberdade é uma coisa que o empreendedorismo, nossa, ele não me compram. Um erro que você não repetiria. Um erro que eu não repetiria. Precisa ser necessariamente nessa fase? Não. Acho que eu não repetiria, acho que eu
acho que de anos atrás eu acho que eu teria pensado mais no futuro em termos de me organizar financeiramente. Olha só. Fazer um planejamento financeiro Sim, mesmo, de pensar mais no futuro. boa. Interessante. A gente, no empreender, a gente já tem que lidar com caixa instável, que é uma coisa que a gente já tem, né? Não é o CLT que tem o compromisso financeiro Sim, todo mês. Então a gente já tem essa limitação de como que eu vou começar a fazer investimento se eu não sei quanto que eu vou vender o mês que vem. sim. Mas a gente, nossa, isso é muito legal. A gente tem que ter essa previsibilidade de falar, uma hora eu tenho que começar. Porque quando eu quiser aposentar, quando eu quiser parar, eu vou viver do quê, né? Não, e às vezes imprevistos, né? Sim, sim. Imprevistos, ou até mesmo a liberdade de você sair do emprego que você tá, É, porque não está te fazendo bem. Quantas vezes eu continuei engolindo sapo porque tinha que pagar a conta e não tinha reserva. Então, acho é isso. A gente não dá, quando a gente é mais novo, a gente não dá valor a isso. é, E eu acho que essa parte financeira acho que é um grande erro que eu tive de não sim, de me preocupar com isso mais tarde do que eu poderia, sabe? sim. Ai, muito bom, gostei. Gostei. Ouviu, né, audaciosa? Vamos já começar a pensar, né? Pra gente não chegar depois igual a gente, ficar pensando reflexiva. E o melhor conselho de negócio que você já recebeu? Cara, eu recebi em maio, na conferência do BNI, eu recebi uma mini mentoria do Caíto Maia. Ai, que sonho. Eu tive a sorte de fazer uma pergunta para ele e, nossa, ele me falou muitas coisas e eu acho que o conselho final dele foi melhor, assim, não perca a paixão pelo seu negócio. Porque a gente, até a própria história dele, né? Ele começou de uma forma, escalou, é o que é, franquia. Mas ele tá lá, ele vai lá todos os dias, ele vai nas lojas. E é isso que eu vejo, assim, com a Live Love, assim, independentemente do tamanho que a Live Love venha a ter, Sim. ou qualquer empresa, qualquer negócio, eu acho que se a gente não tem paixão pelo que a gente faz, não funciona. Nada funciona. E Eu acho que foi um a... dos melhores, assim, porque foi muito inesperado. É, Eu foi, achei que ia ser, exato. eu achei que ia ser, apesar dele ser, né, todo expansivo, eu achei que ele ia dar um conselho muito técnico. Aham. E aí no final ele falou: não perca essa paixão do seu É. negócio. Não, ele é demais. E é o que a gente defende na escola, né? Ter a paixão com a estratégia. Não adianta só a paixão e não Não, adianta só a só estratégia. Porque aí a gente compra uma franquia, mesmo, né? Ele é o dono, ele é apaixonado pela marca dele. Mas quando a gente pensa em tá tudo bem só ganhar dinheiro, quando eu e o Victor, por exemplo, meu marido, a gente conversa muito. Se a gente quisesse só ganhar dinheiro, a gente compraria uma franquia de algo, porque não, Sim, não tem o apego da criação, do projeto. E aí seria realmente trabalhar para fazer, né, para valorizar o dinheiro. Mas aí seria estratégico. Não tem a paixão não tem a do que a gente paixão. tem de eu criei o produto, eu criei a marca, eu criei. Então, ter a paixão, não deixar que essa paixão morra e ir equilibrando com a estratégia é É porque é realmente. o que vai fazer a gente superar as dificuldades, a gente procurar o novo, a gente se reinventar. É o que vai fazer a gente acontecer, né? Total. E para concluir o bate-bola, uma habilidade que toda empreendedora deveria ter, a seu ver. Algo para exercitar a criatividade. Olha que legal! Porque uma das coisas, assim, que sempre falaram, nossa, é absolutamente nada a ver a advocacia com artesanato. Falo sim, absolutamente nada a ver. Só que, tanto no artesanato quanto na advocacia, eu preciso da criatividade. Num para criar, fazer coisas, e no outro para achar soluções para os clientes, escrever. E para mim a criatividade, para qualquer um, né? Eu sempre falo, né? Que a criatividade ela vem de uma caixinha só. Não importa para o que você usa. Então você ter um hobby, uma atividade que fora do seu âmbito de trabalho, da sua empresa, você está exercitando a criatividade, isso vai te ajudar em todos os outros ramos da sua vida. Uau, Quantas vezes eu costurando ou criando alguma coisa, pensando nada a ver, me vinha uma coisa
para um trabalho que eu tinha que fazer da advocacia. Uau! Então é isso, quanto mais você exercita, mais aguçado fica. Então eu acho que um hobby criativo, ele ajuda não só para desestressar, para Sim. relaxar, mas a criatividade vai sendo cada vez mais exercitada e vai ajudar para a vida como um todo. Amei. Nossa, você falou uma coisa que é verdade. A gente tende intuitivamente a entender que a criatividade é algo visual. Ah, é saber pintar, é coisa visualmente, né, criativa. E na verdade não, até para escrever um texto, uma defesa, uma Quem escreve ideia. um livro, quem escreve... Exato. É o criativo, é o ter ideias, É o ter ter essa coisa ideias, mais... soluções, pensar fora da caixa. Arrasou, arrasou, arrasou. Ah, Ah, chegamos ao fim. Eu não quero sair daqui. Ai, eu amo. Liv, conte para essa audaciosa como tanto, né, a advocacia como a Liv Love podem ajudá-la. Compartilhe. bom, a Live Love, ela pode ajudar você a fortalecer suas conexões, a fortalecer a sua marca também, porque a Live Love não é só para quem quer dar presente para a pessoa física. A Live Love hoje também atende o corporativo e tem meios de fazer com que a sua marca seja fortalecida por meio de campanhas internas, presentes específicos para colaboradores, parceiros, clientes. E para quem quer fortalecer conexões, memórias, enfim. E a advocacia aqui, agora, nesta nova fase, que eu não sei se agora que você está assistindo já está no ar ou não, mas estará em breve, eu consigo te ajudar com autonomia, com conhecimento da parte de registro de marca, contratos, formalização de empresa e outros assuntos jurídicos e burocráticos que toda empresária precisa saber para poder caminhar com a sua empresa com autonomia e liberdade. Maravilhosa. O pitch perfeito, não é mesmo? Liv ganhou já prêmio, né, na BN. Já alguns. Como chama? Pitch... Não, pitch perfeito, tem um nome, né? O melhor pitch. É o melhor pitch. O melhor pitch. 30, arrasa no 30 pitch. segundos. O verdadeiro pitch de elevador. Maravilhosa, obrigada, Liv. Audaciosa que está nos escutando, muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo, por ter sido aberta, né, para aprender, ser impulsionada por essa profissional maravilhosa, essa mulher incrível. Todos os canais, tanto da Lívia quanto do podcast e da Escola Só Vai Empreendedor, estão abaixo desse episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Acesse, siga a gente, conheça de fato, né, o trabalho da Liv, tanto como advogada como Liv Love. Estamos aqui para continuar te impulsionando cada episódio como um nutriente para a sua empresa. Conte com a gente e só vamos. Só vamos. Obrigada, Liv. Obrigada, meu amor. Foi incrível. Amei. Obrigada.